Sabe aquelas preposições do alemão que sempre parecem um bicho de sete cabeças? Pois é, chegou a hora de desvendar tudo isso de vez. A gente vai transformar essas regras num verdadeiro passeio no parque. Vamos deixar a decoreba de lado e entrar num palácio de memória vibrante e visual, unindo imagens e regras de um jeito que a mente não esquece mais. Certo? Bora mergulhar nessa nossa explicação visual. Nossa rota de hoje passa por 5 paradas. Primeiro, a cidade das preposições. Depois, as regras do caso acusativo e como colocar isso em prática. Em seguida, vamos para as regras do caso dative e, claro, também colocar a mão na massa com ele. Então, vamos direto para a nossa primeira parada, a cidade das preposições. Olha só essa imagem, ela é literalmente a nossa bússola aqui. A gente tem uma cidade alemã super movimentada. O truque de mestre, o verdadeiro pulo do gato, é dividir esse mundo em duas metades. Do lado esquerdo é pura ação, um movimento super dinâmico. Já do lado direito, a coisa muda de figura. É tudo sobre localizações estáticas, as coisas no lugar delas. Guardar esse mapinha espacial na cabeça é a chave de tudo. E é aí que entra o accusative. O grande lance dele é reconhecer que ele carrega um impulso, sabe? É como se a gramática estivesse em pleno voo. Se rola um movimento com direção, uma ação contínua, ou se alguém está cruzando uma fronteira física, tipo aquele ciclista ali pedalando a 1000 por hora através do parque, ou o coitado do skatista prestes a bater na árvore, pronto, a gente pisou no território ágil do accusative. Por outro lado, o dativo é a nossa âncora absoluta. É a calmaria total. Ele entra em cena para marcar posições fixas, os pontos de origem de onde as coisas vêm, ou simplesmente o conforto daqueles lugares onde as coisas só existem. É a casa para onde a vizinhança volta com as malas depois das férias, ou aquele escritório sólido onde a galera trabalha o dia todo. Resumindo, o dativo é a própria sensação de estabilidade. Legal, mapa espacial entendido. Agora vamos para a seção 2 e focar nas regras do caso acusativo. A regra de ouro aqui gira em torno de um grupo bem seletinho de palavras: durch, für, gegen, ohne e Essas 5 preposições agem como regras de ferro e fogo. Apareceu uma dessas na frase, bingo. A estrutura trava no caso acusativo na mesma hora. É 100% das vezes, sem exceção, sem espaço para dúvida. E a melhor parte é que, se a gente tratar isso como uma equação matemática, a mágica acontece. Repara só na estrutura. No acusativo, apenas os artigos masculinos sofrem alteração. O der vira aquele den super assertivo e o ein vira einen. Enquanto isso, o feminino, o neutro e o plural ficam lá de braços cruzados, recusando qualquer mudança. Mantém a forma original perfeitamente. Viu só como um sistema assim fica incrivelmente eficiente para memorizar? Chegou a hora de ver isso em ação de verdade. Seção 3. Praticando o acusativo. Trazendo aquelas regrinhas de texto de volta para o lado esquerdo da nossa cidade vibrante, a gente vê a mágica acontecendo na rua. O ciclista cortando caminho, o skatista a toda velocidade, eles deixam de ser só um rabisco e viram a gramática viva operando no asfalto. Bora quebrar o código de uma frase real. Imagina a pergunta, escrever um ditado sem um erro ou ohne einen Fehler, usando a nossa lógica de 3 passos. Primeiro, a gente acha a preposição ohne, que já sabemos que é do clube VIP do acusativo. Segundo, vemos que der Fehler, o erro, é uma palavra masculina. E o terceiro passo é só aplicar a nossa equação matemática e transformar o ein em einen. A gramática deixa de ser um mistério e vira pura dedução. E para ilustrar de forma brilhante a regra de que só o masculino muda, dá uma olhada nessa comparação. Quando a preferência é não dirigir pela cidade, mas sim pelo parque, a precisão é de um relojoeiro. A cidade, die Stadt, sendo feminina, passa ilesa, durch die Stadt. Mas o parque, der Park, carimbado com o masculino, dispara o alarme e obriga o artigo a se transformar na hora, virando durch den Park. E acompanhando o trajeto meio desastroso do nosso skatista, a lógica se mantém firme e forte. Ele vira a esquinha, um Dieck, e o feminino fica intacto no die. Passa voando pela casa um das Haus e o neutro seguro das. Até que ele bate infelizmente num carro, gegen ein Auto. E de novo o artigo neutro bate o pé, recusa qualquer mudança no acusativo e fica só no ein. Lindo, né? Muito bem, já dominamos a tempestade de ação. Vamos desacelerar e entrar na seção 4, regras do caso dative. Do nosso lado direito da cidade, a gente tem esses 7 pilares: aus, bei, mit, nach, seit, von e zu.
Essas preposições são as verdadeiras âncoras inabaláveis do alemão. Elas funcionam como uma força gravitacional, fixando as ideias. Apareceu na frase, é dátiv incondicional, toda santa vez. É verdade que a equação do dátiv pede um pouco mais de jogo de cintura, porque rolam mais transformações entre os gêneros. Mas olha que padrão harmônico se forma nessa tabela. O masculino e o neutro dão as mãos e sempre resultam em dem ou einem. O feminino singular, para surpresa de muita gente, assume a forma der ou einer. E o plural? Ele puxa o poderoso dem e ainda exige que um sufixo n fique pendurado lá no final do substantivo. Cada pecinha tem o seu lugar exato. Bora aplicar essa matemática de posições. Seção 5, praticando o dativo. Conectando os textos escritos de volta àquela calma do lado direito da nossa ilustração, a teoria abstrata de repente ganha peso e significado físico. Dá para notar a galera conversando tranquilamente, as famílias voltando, todo mundo existindo na maior paz debaixo da guarda protetora do dativo. Por exemplo, quando o casal de vizinhos chega das férias, a nossa regrinha de 3 passos entra em cena impecavelmente. A preposição aus, marcando a origem da volta, grita pelo dativ. Férias é a palavra der Urlaub, puramente masculina. Juntando as peças, aquele der masculino se converte perfeitamente na forma certa e a gente tem um maravilhosamente correto aus dem Urlaub. Agora, olha que coisa fascinante são os disfarces do dativo. Quando a gente menciona que alguém trabalha na empresa, by the firma, o caso dativo força o artigo feminino a imitar a forma masculina, virando der. E quando a moça recebe correspondência vinda do namorado, von ihrem Freund, os pronomes possessivos ganham aquele finalzinho distintivo com a letra M e viram magicamente ihrem. E, chegando aos nossos últimos blocos ali na calçada, a gente percebe como o dative lida de letra com as massas do plural e até com algumas origens geográficas específicas, aplicando sempre a sua estrutura super sólida. Com os plurais, o grande detalhe é o brilhante sistema de fechadura dupla. Para dizer para nossos amigos, não basta só mudar o pronome. A palavra Freunde precisa daquele N extra para selar concordância, zu unseren Freunden. E em eventos neutros, como o jantar, a preposição zu esbarra no artigo den, e o idioma nos presenteia com aquelas contrações curtas e excelentes, fundindo tudo em zum Essen. E vou te falar, até as grandes nações precisam se curvar a essa matemática. Quando a gente fala de estudantes internacionais vindos de países que são gramaticalmente femininos, como a Suíça, isso vira obrigatoriamente aus der Schweiz. E se for um país no plural, tipo os Estados Unidos, molda-se para aus den USA. A grande sacada é que uma vez que a gente entende a regra base, não tem mais surpresa. Acaba o caos e reina a ordem lógica. E isso tudo nos deixa com uma reflexão fantástica para fechar a nossa apresentação de hoje. Quando largamos aquelas tabelas de decoreba exaustivas e abraçamos uma abordagem visual ancorada num lugar imaginário e numa lógica de passo a passo, a gente transforma aquele muro de frustração numa pista expressa para a fluência. As regras abstratas ganham vida e andam pelas ruas de uma cidade na nossa mente. E fica o questionamento final. Se deu para domar o acusativo e o dátive só passeando por essa praça virtual, quais outros quebra-cabeças imensos da língua poderiam ser desvendados só montando o cenário certo na nossa imaginação? Que essa perspectiva visual ajude a acelerar os estudos de todo mundo. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração!